Nós vamos continuar então apresentando a oração do Senhor, conforme o breve catecismo de Westminster. E a questão de hoje, pergunta número 102, questiona o seguinte: pelo que oramos na segunda petição? Na segunda petição, que é: venha o teu reino, nós pedimos que o reino de Satanás seja destruído e que o reino da graça seja adiantado. Que nós e que outros a ele sejamos guiados e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória. Os versos que foram utilizados, João 12, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. 2 Tessalonicenses 3, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E Apocalipse 22, 20, que diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos auxilia mais uma vez nessa noite. Nos auxilia a compreendermos um pouco mais a respeito da oração que Tu ensinaste. Nos ajuda não somente a compreender e a guardar essas coisas em nossos corações, mas a praticar. Não apenas praticar quando nós formos orar, mas que Tu intensifique, Senhor, o nosso desejo pela oração. Como disse Teu servo puritano, pode haver um não cristão que ore, mas não pode haver um cristão que não ore. E nós sabemos, Senhor, que pouco temos orado, muito pouco. E temos entendido que deste pouco que oramos, pouco de fato é oração verdadeira, bíblica, como Tu ensinaste. Nos ajuda, Senhor, a compreender. Perdoa a nossa dificuldade. Perdoa a nossa dureza de coração. Que as nossas afeições sejam modificadas pelo Teu Santo Espírito e Tu nos dê um desejo ardente pela oração. Que nós possamos fazer da oração o nosso oxigênio necessário para a nossa vida. E que tudo que nós fizermos em oração seja conforme a Tua santa palavra. É o que Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, na semana passada, então, nós vimos a primeira petição da oração modelo, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a orar. E esse ensinamento aos seus discípulos chega até nós. Como também discípulos seus, essas instruções também são para nós hoje. Vimos que nós nos dirigimos ao Pai por meio de Cristo Jesus e unicamente por meio dele, através do poder do Espírito Santo de Deus. Unicamente através de Cristo Jesus, porque somente em Cristo nós podemos ser de fato adotados e podemos chegar a Deus como nosso Pai, sem estarmos mentindo. E para isso necessitamos do poder do Espírito Santo nos regenerando e nos concedendo a fé. Vimos também que não oramos ao meu Pai. Você não ora somente ao seu Pai, mas nós somos instruídos a orar ao nosso Pai, ao Pai nosso. Então a nossa oração, ela não é centrada única e exclusivamente nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, não é centrada unicamente em nós mesmos, mas nós oramos como uma comunidade. Nós oramos sempre com os pensamentos, devemos orar sempre com os pensamentos também na necessidade dos nossos irmãos, nas necessidades da nossa igreja. Afinal de contas, somos um corpo, somos um em Cristo Jesus. E oramos a esse nosso Pai que está nos céus, está acima de nós, que é totalmente o outro, ainda que imanente, Ele intervenha, que Ele esteja em nosso meio, que o Seu Santo Espírito seja
o penhor da nossa salvação está em nós, mas ainda assim é aquele que está sobre nós. E a expressão nos céus nos ensina que Deus está em todo lugar. Afinal de contas, aonde nós estivermos, haverá o céu sobre nós. E aonde nós estivermos, haverá Deus também sobre nós. Pedimos ainda que o seu nome seja santificado, ou seja, que Ele próprio glorifique o seu nome no mundo. Mas não somente isso, que nós também possamos o reverenciar e o honrar e o glorificar o seu santo nome. Hoje nós veremos a segunda petição: venha o teu reino. Primeiramente, meus senhores, é importante estabelecer o que quer dizer esse termo, teu reino, essa expressão. O que é o reino de Deus? Essa expressão ela tem um sentido duplo. E o primeiro sentido é o reino da graça, no qual Deus exerce a sua obra no coração do seu povo, nos ensina Van Horn. Então, o reino de Deus, o reino da graça de Deus, é onde Ele opera a sua obra, nos corações dos seus, na sua igreja, nos corações daqueles que foram regenerados. Deste modo, então, quando nós pedimos que venha o teu reino, estamos pedindo que o reino da graça tenha liberdade no mundo, que esse evangelho possa ser pregado com liberdade e que possa ser ouvido com atenção, e que Deus seja então glorificado pelos seus. Assim também oramos para que o poder e influência de Satanás seja destruído completamente. Vemos esse poder de Satanás em tudo aquilo que se ergue contra o reino de Deus. Ainda que um poder limitado, um poder que tem incomodado bastante a igreja de Deus, um poder que tem escravizado o mundo. Mas a segunda coisa que nós podemos aprender com a expressão teu reino, o seu segundo sentido, é que esse teu reino tem um sentido do reino da glória de Deus, aquela glória que será mostrada, será revelada, será gozada nos novos céus e nova terra. Estamos orando então para que a segunda vinda de Cristo Jesus, para a segunda vinda daquele que veio primeiramente como um humilde cordeiro, morrer pelos seus, mas que virá novamente, agora como um leão da tribo de Judá, para que ela seja apressada. E aqui nós encontramos uma expressão que nós temos que cuidar. A gente nota muita gente dizendo, vamos fazer algumas coisas para apressar a vinda de Cristo. Os irmãos já devem ter ouvido isso. Vamos orar para apressar a vinda do Cristo. Vamos evangelizar para apressar a vinda de Cristo. E eles usam isso com uma conotação completamente errônea, como se fosse maleável, mutável, o dia do retorno do nosso Senhor. Como se isso já não estivesse estabelecido desde antes da fundação do mundo. Como se Deus não tivesse controle absoluto, controle pleno de todas as coisas. Inclusive, do tempo em que o Messias veio, a qual a Bíblia chama de plenitude do tempo, e o tempo em que ele virá. Mas quando nós dizemos que seja apressado, como eu já falei, não significa que Deus mudará algum tempo, que algo seja alterado, mas significa que ansiamos, que aguardamos esperançosos a sua vinda. Então, apressar a sua vinda é um desejo como que uma noiva aguardando o dia do casamento. O dia já está marcado, não vai mudar. Mas nós, como noiva de Cristo, como a sua igreja, oramos para que isso seja apressado, para que nós consigamos passar por isso rápido, para que nós possamos ser estabelecidos e guardados pela graça e pela misericórdia de Deus, para que os seus sejam protegidos. Então nós oramos para que estejamos de fato
preparados e vigilantes para aquele dia. Lembra que Cristo Jesus nos instruiu: vigiai e orai, para que não sejamos tomados de surpresa daquele dia, para que sejamos então íntegros, para que estejamos santificados e não nus. E tomando ao pé da letra, novamente, há algumas congregações que usam o nome congregação, que eu não vou dizer quem é, que pegam a expressão não ser achado nu, e as pessoas tomam até banho vestido. Não ser achado nu, meus senhores, significa estar na condição de Adão e Eva pós-queda, estar vestido com justiça própria, estar coberto com folhas de figueira. Nós devemos ansiar a vinda do nosso Redentor, cobertos com a sua justiça, lavados no seu sangue, cobertos com a justiça, com a pele do Cordeiro de Deus, que removeu os nossos pecados. Significa também estarmos orando, para que estejamos não somente vigilantes e cobertos da justiça de Deus, mas também para que estejamos na prática de boas obras, aquelas boas obras que foram predestinadas para que andássemos nelas, aquelas boas obras que definem um cristão, como nós estamos estudando em 1 João, entre as provas, a prova social, a prova do amor ao próximo, para que quando o Senhor voltar, Ele possa encontrar a sua noiva pura, sem mácula, santificada. O primeiro reino é o início do segundo, nos diz Van Horn. Então esse primeiro reino, o reinar de Cristo nos corações da sua igreja, da sua noiva, é o início, é o princípio do segundo reino. Quando Cristo Jesus reinar sobre todas as coisas de maneira absoluta e visível, porque reinar Ele já reina sobre todas as coisas. Afinal de contas, após da sua ressurreição, Ele disse que todo poder me foi dado nos céus e na terra. Não há nada fora do poder de Cristo Jesus. Portanto, aquele reino de glória que será estabelecido tem o seu início hoje, no reino da graça, no reino da sua igreja. Então este anseio pelo estabelecimento do reino da glória, ele é visto, segundo a Bíblia, desde a queda de Adão. Desde a queda de Adão, a natureza, segundo Paulo em Romanos, toda a natureza, ela geme e está juntamente com dores de parto, até agora. Paulo fala isso em Romanos 8:22. A natureza, as coisas criadas gemem, anseiam a revelação dos filhos de Deus. O problema é que os filhos de Deus muitas vezes não gemem e não anseiam a volta de Cristo Jesus. Não gemem e não anseiam para o retorno do seu Senhor, do seu noivo. É triste isso. É triste sabermos que até mesmo a criação geme aguardando este reino. E enquanto a criação geme, a igreja, ela canta louvores a si mesmo, exaltando o próprio homem, exaltando os próprios feitos, exaltando não somente a si mesmo, mas as coisas do mundo e aquelas coisas que ela deseja aqui e agora. A igreja, atualmente, ela não suspira mais pelo reino eterno. Ela está acomodada, ela está entretida, ela está meio que embriagada pelas coisas do mundo. As Escrituras, senhores, elas encerram com este clamor que nós lemos lá em Apocalipse 22. Vem, Senhor Jesus. Que este seja de fato o nosso clamor, que esse seja o nosso desejo, que esse seja o nosso anseio. Eu lembro, quando eu me aproximei do Evangelho, eu estava numa dessas igrejas estranhas, e estando numa igreja estranha,
ela ria de outras igrejas também estranhas, mas que estavam no momento mais corretas. O motivo de um julgamento jocoso era o seguinte: que aquela comunidade a qual eu estava inserido, ela gozava dos bens e benefícios de Deus aqui e agora. Que ela tinha passado e ultrapassado, estava no estágio melhor do que outras congregações que pensavam em que não importava se aqui nós sofrêssemos ou não, ou que talvez nós tivéssemos que sofrer aqui, mas ansiando por um reino eterno de glória e de alegria. Vejam só, eles ficam esperando serem felizes no futuro. Nós proporcionamos e cremos nessa felicidade já hoje. Ensinamentos espúrios, mundanos, diabólicos, que faziam com que as pessoas não ansiassem de maneira alguma a volta de Cristo. Por quê? Porque estavam bem, imaginando que as migalhas que nós recebemos, ainda que sejam bênçãos de Deus, porque não merecemos absolutamente nada, mas aquelas migalhas que recebemos pelas bênçãos de Deus, pelo fruto penoso do trabalho e do suor das nossas mãos, pelas dádivas que nos são concedidas, que essas pequenas coisas pudessem ao menos ser comparadas com a alegria de um dia estar face a face com o nosso Redentor, ver como Ele é, ver como nós somos, sermos glorificados e transformados à imagem de Cristo Jesus. E o principal, que aquela igreja não falava de jeito nenhum, não poder mais pecar, não poder mais vituperar a santidade de Deus. Notem que terrível quando o sujo fala do mal lavado. E sujo por sujo também somos sujos. Principalmente se nós não ansiarmos também por esse dia. Se nós não termos tudo como que refúgio, como diz Paulo. Se nós depositarmos a nossa confiança em alguma coisa, o nosso amor em alguma coisa, a nossa felicidade em alguma coisa passageira, efêmera, nós estamos sendo no mínimo nécios. Nós fomos chamados para sermos peregrinos neste mundo. E ainda que nós, sim, devemos nos alegrar nas coisas que Deus nos deu, na nossa saúde, na nossa família, nos nossos pais, nos nossos filhos, nos nossos cônjuges, no sol, na chuva, em nossas casas, nas nossas refeições, no prazer que nós podemos sentir ao glorificar o nome do Senhor, seja em casa, seja em comunidade, no prazer de ajudar ao próximo, porque não há nada mais bíblico do que muito melhor é dar do que receber, porque quem já fez alguma coisa ao próximo de coração sabe que isso é maravilhoso e até perigoso, porque mexe no nosso orgulho também. Nós devemos manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé e ansiar a cada respiração o seu retorno, apressar dessa forma. Como eu disse, não que ele vai vir antes, mas que o nosso foco esteja nesse dia. Mas até lá nós podemos sim, com equilíbrio, com moderação. Seja em tudo conhecida a vossa moderação, perto está o Senhor, nos diz Paulo. Com moderação, glorificando a Deus por tudo que temos e aguardando a sua vinda. Dessa forma nós devemos estar preparados, meus senhores. Portanto, nós oramos também para que os verdadeiros cristãos sejam fortalecidos e sejam estabelecidos hoje. Quando nós pedimos que o reino venha, nós estamos pedindo, e devemos ter esse pensamento, que o seu evangelho seja pregado, que o Espírito Santo de Deus regenere os filhos de Deus, e que estes, uma vez gerados, sejam fortalecidos e guardados
até essa vinda. Cristo é soberano hoje e reina sobre tudo e sobre todos, como eu já falei. Mas bem-aventurados são os que se submetem, aqueles que submetem toda a sua vida, todos os seus prazeres e vontades a Ele hoje, e fazem isso de bom grado. Bem-aventurados são esses. Veja, em certo sentido, portanto, o reino, ele já veio. Em teologia nós costumamos falar de uma tensão entre o já e o ainda não. Porque Cristo Jesus fala de um reino que virá e fala de um reino que veio. E em tese é o mesmo reino, ele iniciou agora, como nós vimos. O reino de Deus já está entre nós. Jesus afirma lá em Lucas 11, com toda certeza é chegado o reino de Deus sobre vós. Esse reino então ele está presente nos corações daqueles que se submetem a Cristo Jesus, daqueles que foram regenerados pelo seu Santo Espírito, que pertencem a Ele, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, diz Pedro na sua segunda epístola. Daqueles que perderam a sua vida por Cristo, que não encontram alegria e paz nas coisas da terra, que não se satisfazem com as coisas da terra, daqueles que suspiram, aguardando ansiosamente a ida para a casa do Pai, que suspiram ansiosamente ser chamados para perto do Pai. Mas chegará o dia em que este reino ele será estabelecido sobre toda a terra, sobre toda a criatura, de um modo visível. Esse dia é um dia glorioso para a igreja, mas é um dia terrível também. Nesse dia todo joelho se dobrará. Nesse dia toda língua confessará. E de alguma forma toda língua glorificará, mas nem todos nesse dia gozarão da vida, ainda que vivam eternamente. Naquele dia, o inferno, o diabo, os seus anjos e todos os incircuncisos de coração sofrerão a ira do Deus santo e justo. Naquele dia não haverá mais arrependimento, nem possibilidade de arrependimento. Naquele dia não haverá mais a regeneração de ninguém, apenas julgamento, apenas remorso. Por isso nós pedimos: venha o teu reino. Venha o teu reino sobre nós. Assim nós pedimos por força aos cristãos e por regeneração para todos os seus filhos, para que todos se arrependam e creiam, enquanto ainda há tempo. Mas em segundo lugar, a nossa questão, a pergunta de Westminster, afirma que Satanás tem um reino também e que deverá ser destruído. O que significa isso? O que é esse reino de Satanás? Veja, tudo, o universo inteiro, qualquer coisa que não glorifica a Deus, ou que seja contrário à sua palavra, ou que seja contrário à sua santa vontade, e justamente por isso não o glorifica, faz parte do reino de Satanás. Mas não devemos esquecer o seguinte: o diabo é o diabo de Deus. Não devemos esquecer que o diabo é um ser criado, que o diabo é um ser limitado, que o diabo é um ser que recebe ordens de Deus, que tanto o diabo como seus anjos não têm autoridade nem mesmo para entrar em porcos, sem pedir a permissão de Cristo. E não devemos esquecer jamais que o diabo é um ser já condenado. Não devemos relativizar o seu poder. Ele é muito mais poderoso do que qualquer um de nós. Ele poderia nos esmagar facilmente, ele poderia esmagar toda a igreja de Deus facilmente, mas ele não pode nos tocar. Porque maior é aquele que está em nós. Porque ele não
permite. E quando em seus propósitos, como nós vemos no livro de Jó, Deus permite que algo da nossa vida possa ser tocado de alguma forma, o próprio Deus está trabalhando para que o seu nome seja glorificado ainda mais. E está usando uma criatura, ainda que nojenta, mas uma criatura sua, que é submissa a Ele. Por natureza, o homem caído, o homem natural, ele é inimigo de Deus. Ele nasce embaixo da condenação. E ele tem então no seu coração um trono estabelecido. E o diabo não está interessado se nesse trono está sentado o próprio umbigo do homem, o filho do homem, a esposa do homem, o carro do homem, a casa do homem, a saúde ou dinheiro ou qualquer coisa. Mas no trono do nosso coração, quando não está Cristo Jesus, nós estamos no reino das trevas. Todo homem natural, caído, é inimigo de Deus. E tem em seu coração, então, o trono da rebeldia e da autossuficiência. Aquela autossuficiência que foi vista no Éden. Aquele orgulho de fazer as coisas por si mesmo. Devemos entender que Satanás é o responsável por toda a ideologia que vai trabalhar e vai fomentar essa malignidade natural do homem. Por todo o culto profano, por toda idolatria. Satanás vai utilizar a malignidade natural do homem a seu favor. Mas o seu reino não é eterno, e glória a Deus por isso. Nos corações dos cristãos, ele já foi destronado. Ainda que nós lutemos até a morte, para mortificar a nossa carne, lutamos até a nossa morte, contra o pecado, contra as nossas próprias concupiscências. Mas ele está destronado, o Senhor é nosso Deus. E nos corações dos demais, ele vai reinar até o dia de julgamento. Mas lá o seu reino também acaba. Muitas pessoas têm uma ideia de que o inferno é administrado por Satanás. Não, meu senhor. O inferno foi feito para a condenação dele. Quem administra o inferno é Deus. Lá ele satisfaz a sua justiça. A justiça do cristão foi satisfeita na cruz do Calvário. E aquele juízo que caiu sobre Cristo Jesus, que era para ter caído na sua igreja, vai cair em cima da cabeça de todos aqueles que foram reprovados, de todos aqueles que não depositam a sua confiança no Senhor. E será um tempo eterno e horrível. Mas o reino, como eu estava falando, de Satanás não é eterno. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio desfazer a sua obra. O seu reino, então, ele é parcialmente destruído na nossa conversão. Ele não reina mais em nossos corações, mas continua lutando conosco, e nós continuamos lutando com Ele. Por fim, o seu reino limitado e temporário será destruído eternamente no dia do retorno do Senhor. Por isso que é um dia glorioso, por isso que é um dia terrível, por isso que é um dia que a igreja deveria ansiar, não com medo, pelo menos aqueles que têm confiança no Senhor, como nós vimos lá em Judas, nas exposições de Judas. Nem anotei aqui, mas deixe-me ler rapidamente. Quando Judas escreve, verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Quem que é poderoso para nos guardar de tropeços? Cristo Jesus. E é Ele que nos guarda de tropeços. E para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus. A igreja tem que ter essa confiança,
que Cristo está nos guardando, nos purificando e nos santificando, e vai nos apresentar diante da sua glória, diante de Deus, puros. O cristão não deve ter medo do grande dia, mas ai daquele que não tem Cristo para lhe guardar. Senhores, a influência e poder do reino das trevas, do reino de Satanás, tanto dos seus filhos, que Jesus chamou de réprobos, lembra? Que o próprio João chamou de filhos do diabo, como no próprio coração dos filhos de Deus, esse reinar terá um fim. Não será para sempre. Não lutaremos para sempre contra o pecado. O pecado será extirpado da nossa vida de uma vez por todas. Estes, os filhos de Deus, eles serão revestidos de incorruptibilidade. Verão o Senhor como Ele é e serão glorificados à sua imagem e não mais pecarão. É aquilo que diz em 1 João capítulo 3. Nós o veremos como Ele é e seremos transformados à sua imagem. Cristo nos ensinou a pedir: venha o teu reino. Como que nós podemos nos preparar para a vinda desse reino? Porque se nós estamos pedindo, e se é uma promessa que esse reino vem, de alguma maneira nós devemos então nos preparar para a vinda desse reino. Como que nós devemos nos preparar? Em primeiro lugar, 1 Tessalonicenses 5,6 diz o seguinte: vigiemos e sejamos sóbrios. Devemos ter então uma expectativa, não apenas pelo santo, mas pela sua santidade. Como que nós vamos ter essa expectativa? Simples, sendo santos. Devemos ser santos como Ele é. Devemos fugir do pecado. Devemos fugir da aparência do mal. Devemos odiar o pecado, bem como o prazer que o pecado nos dá. Devemos orar pedindo para sermos purgados, para sermos limpos de toda mazela, de toda corrupção e poluição que perturbem o reinar de Deus em nós. Devemos pedir para que Deus purgue do nosso coração tudo aquilo que luta em nosso coração pelo seu trono, tudo aquilo que de alguma forma faz com que nós viremos as costas para Deus e para as coisas de Deus. Devemos lutar com tudo aquilo que chama a nossa atenção e parece ser mais agradável e mais prazeroso do que estar na presença de Deus. Devemos pedir que tudo aquilo que macula a pureza de Deus seja exterminado de nós, para que nós possamos de fato refletir a glória de Deus. A glória de Deus não pode ser refletida senão num espelho limpo. Então nós devemos pedir que Deus nos limpe, nos purifique, nos torne alvos como a neve a cada dia. Devemos pedir que Deus quebre o nosso orgulho, que é o motivo, a causa de todas as nossas concupiscências. Devemos pedir não só que Deus quebre o nosso orgulho, mas como estamos pedindo ao nosso Pai. Estamos pedindo que venha o seu reino, o reino do nosso Pai. Então nós pedimos que não somente o nosso orgulho, mas o orgulho do nosso próximo seja derrotado. Que não somente a nossa teimosia, mas a teimosia do nosso próximo, do nosso irmão, caia por terra. Devemos clamar e viver, de modo que nós estejamos prontos para o reino que virá. Em segundo lugar, Efésios 5:16 diz o seguinte: remindo o tempo, porque os dias são maus. Há muito que se falar desse verso, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa apenas. O termo redimir significa também comprar. Assim como fomos redimidos, comprados por Cristo, nós devemos então redimir, comprar o nosso tempo. Como é que nós compramos o nosso tempo? Utilizando com parcimônia,
utilizando com entendimento. Cada momento da nossa vida é importante. Nós não temos tempo para passatempo. Nós não temos tempo para jogar fora, para ter conversas vãs, para dormir um dia inteiro. Cada momento é importante. Nos preocupamos muito com o trabalho. Gastamos grande parte do nosso dia e dos nossos pensamentos com o nosso trabalho, com o nosso lazer. Muitos se enfiam em jogos eletrônicos e não tem tempo para mais nada. Outros em internet, outros em esportes, não só praticando, mas acompanhando. Não tem tempo para absolutamente nada. Mas se perguntar a classificação de tal time na Série D do Campeonato Brasileiro, ele sabe dizer, e sabe dizer até a escalação, e por que o técnico errou e não escalar fulano de tal. Mas ele não tem nada para falar do reino de Deus. Ou se tem muito pouco. Nos preocupamos muito com o nosso descanso. A nossa geração, ela está muito cansada. E ela está cansada porque ela não sabe remir o seu tempo. Ela não sabe utilizar o seu tempo. Ela se cansa com coisas que não deveria cansar, com coisas que não deveriam ocupar tanto do nosso tempo, tanto do nosso coração. Nós devemos nos ocupar com as coisas do Senhor, proclamando a sua palavra, como diz Paulo, a tempo e fora do tempo, auxiliando na obra do Senhor, sendo prestativos, vendo o que a igreja precisa, vendo o que os nossos irmãos precisam. Às vezes você auxiliando um irmão seu que está em dificuldade, dá um exemplo simples, uma pessoa que está com dificuldade financeira e você ajudando, você também está fazendo a obra de Deus e está redimindo o seu tempo. Você pode fazer de outra forma, seu irmão está enfermo, o gramado na frente da sua casa está parecendo uma selva, você pode ir lá cortar, você pode auxiliar. Sua irmã fez uma cirurgia, você pode ir lá auxiliar e limpar a casa do seu irmão. E não somente do seu irmão, do seu próximo também. O que nós temos feito pelo mundo? A igreja no Brasil, ela cresce exponencialmente, assim como cresce a corrupção e a imoralidade. E a igreja, ela está confinada num gueto, tentando se esconder do mundo, dizendo, o mundo é contra nós. O reino das trevas, o reino de Satanás está aí, grande, forte. E o reino de Deus, o reino da graça que nós vivemos hoje, aguardando o seu reino da glória, parece que não tem luz alguma e nós nos escondemos, nos omitimos, temos vergonha. Nós entregamos as pessoas necessitadas para o auxílio do governo, para que governos populistas utilizem como massa de manobra. Nós temos falhado, e falhado muito. Quando pedimos, venha o seu reino, pedimos também que a sã doutrina e as igrejas que proclamam o evangelho puro cresçam e cumpram a vocação pela qual foram chamados. Terceiro lugar, se nós falamos de um reino, todo reino tem um soberano, todo reino tem um monarca, todo reino tem um rei. Se nós falamos sobre reino, falamos sobre um rei que tem servos. Se o soberano desse reino que nós pedimos para que venha é o nosso Deus, é o nosso Pai, isso significa que nós somos seus servos, seus escravos, e que os nossos irmãos, nossos conservos, eles devem ser cuidados, eles devem ser ouvidos, devemos prestar atenção neles, falamos também deles. Desta forma, meus senhores, ao clamar pelo seu reino, nós devemos clamar e mostrar interesse pelo nosso próximo, por esses conservos, por esses irmãos do nosso Pai, por esses conservos do nosso Deus, do nosso soberano, do nosso Rei. Van Hor diz de maneira muito acertada que aqui se encontra uma das maiores faltas do crente médio, uma das maiores falhas do crente médio.
Naturalmente nós somos egoístas. Naturalmente. Nosso primeiro impulso é de egoísmo. É só notarmos as nossas crianças. Os pais ficam brigando para ver se a criança fala primeiro pai ou mãe, e a criança fala primeiro eu ou meu. Meu. E pega as coisas meu e chora se tirar. E nós não passamos de bebezões, tamanho grande, às vezes com barba, às vezes com ruga. Mas também continuamos egoístas. Meu, é tudo meu, o tempo é meu, o recurso é meu, as coisas são minhas. Nós somos naturalmente egoístas. Muito do que se ensina nada mais é, na maior parte das igrejas, do que um antropocentrismo. O homem é o principal do culto. O homem vai lá para ser agradado por Deus e não para glorificar a Deus por tudo que Deus fez. O homem vai lá para receber alguma coisa. O homem vai lá como um cliente. E se aquela instituição religiosa não agradar esse cliente vai pagar por um serviço em outro lugar. Nós transformamos a igreja num balcão de negócios. E nós devemos cuidar, porque é muito fácil acusar os balcões que são oferecidos. Mas mais fácil ainda é nós estarmos, seja numa birosca com nome de igreja, ou numa igreja verdadeira, mas nós nos portarmos como clientes. Termos na mão meia dúzia de moedas, na outra mão meia dúzia de oração, e acharmos que nós estamos fazendo muito por Deus e pelos irmãos, e que nós merecemos alguma coisa. Na melhor das hipóteses, nós vemos hoje um pseudo-cristianismo mesquinho, egoísta e ensimesmado, baseado em si mesmo, norteado por si mesmo. Devemos ser daqueles que clamam: venha o teu reino. Mas que enquanto clamam para que esse reino venha, enquanto aguarda a vinda desse reino, que sejamos daqueles que visitam os doentes, aos quais foram chamados por Cristo Jesus de benditos do meu Pai. Que sejamos daqueles que alimentam o faminto, que novamente foram chamados de benditos. Que sejamos daqueles que saciam o sedento. Que sejamos daqueles que vestem aqueles que se encontram nu. Que sejamos daqueles que hospedam o forasteiro. E que não façamos isso simplesmente por um jogo de troca, mas façamos de fato por amor, pela prova social do cristianismo, por amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. De tal maneira que se um dia nós estivermos diante de Deus, estivermos diante do Rei dos Reis, e Cristo Jesus nos falar que nós somos bem-aventurados porque fizemos essas coisas, nós possamos também nos admirar. E quando Ele disser que, quando nós fizemos essas coisas ao menor ser humano, nós fizemos a Ele, nós possamos nos admirar: quando foi, Senhor, que nós fizemos isso a Ti? Que hoje haja um entendimento no nosso coração, que enquanto nós aguardamos a vinda desse reino, enquanto nós clamamos: venha o teu reino, que nós possamos fazer todas as coisas como que para Deus e não para homens. Que nós possamos ver a imagem e semelhança de Deus nas pessoas que estão necessitando de alguma coisa. Que nós não pequemos por omissão. Tiago 4,17 diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando nisso. E nós somos instruídos a fazer o bem. Por que não fazemos? Miseráveis que somos. Que nós estejamos preparados, que nos preparemos para esse reino que nós clamamos que venha. Se estamos já no reino da graça, e esse reino é o princípio do reino
total e final da glória de Deus. E se esse reino tem de fato um rei, que possamos obedecê-lo. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não façais o que eu vos mando, nos diz Cristo Jesus. Ainda que aguardemos a glorificação, e somente na glorificação nós vamos ser totalmente íntegros. Ainda que saibamos que nós somos pecadores, e aquele que diz que não é pecador é mentiroso, mas que nós não nos acomodemos nesse ensino, não nos acomodemos com o que temos feito, e passemos a fazer mais, e que possamos ver em alguma medida gradativa, progressiva, de obediência em nossas vidas. Que possamos estar caminhando para esse reino que clamamos que venha, progredindo em santidade e em boas obras. Portanto, senhores, devemos orar, venha o teu reino, mas devemos orar sinceramente. Devemos orar sinceramente. A maior prova da sinceridade da nossa oração, ela se mostra na nossa obediência à vontade de Deus. Venha a nós o teu reino. Semana que vem vamos aprender a respeito de seja feita a tua vontade. Aquele que pede que venha o reino, ele também vai pedir que seja feita a vontade, de tal maneira que ele tem que fazer a vontade. E essa obediência à vontade de Deus é a prova da nossa sinceridade para que o seu reino venha. Nós não podemos suspirar por um rei pela qual nós desobedecemos. Nós não podemos suspirar por um rei que nós não honramos. Talvez aqui esteja o diagnóstico de por que a igreja não suspira pelo retorno do Senhor. Porque ela não obedece. Porque ela não se deleita no Senhor. Nós devemos agradá-lo, sendo a obediência agradável a nós mesmos. E aí fica a pergunta para os irmãos, pergunta que o Van Hor faz. Queremos mesmo que ele venha? Queremos mesmo que ele venha? Venha a nós, teu reino. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Glorifica e exalta o teu santo nome em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes. Nos prepara para o teu reino. Nos ajuda a nós mortificarmos a nossa carne. Nos ajuda a obedecermos a tua santa vontade. Nos ajuda a praticarmos boas obras. Nos ajuda a pensarmos em toda a igreja. Não somente a igreja já constituída, mas aqueles teus filhos que ainda não ouviram o Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a pedir com sinceridade que o teu reino venha. Enche, Senhor, os nossos corações com amor a Ti. Que nós possamos caminhar com confiança. E mesmo num vale de lágrimas, termos a nossa alegria em Ti e suspirarmos, ansiosos pela Tua vinda. Para isso, Senhor, nos ajuda a de fato Te amarmos, a de fato Te buscarmos, a de fato Te obedecermos, a de fato remirmos o nosso tempo em prol do Teu reino, da Tua justiça e da Tua glória. Nos ajuda, Senhor, porque nós sozinhos
não podemos fazer nada. Confessamos, Senhor, a nossa incapacidade, confessamos os nossos pecados, engrandecemos o Teu nome e pedimos que Tu glorifique o Teu santo nome sobre nós e que o Teu reino venha sobre nós. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém.